Pô, obrigada pela presença ilustre aqui. Oba! Melhorou? Não, eu vejo você, só que a minha imagem está cobrindo o seu rosto. Se você mexer no quadrado, assim, com o dedo mesmo, acho que você consegue mudar de lugar. Ok, ok. Deu certo? Sim, Eba! Podemos? sim, por mim pode. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. O Mistura Cultural de hoje é um daqueles especiais que a gente traz nomes que são responsáveis por deixar a nossa música brasileira muito mais interessante. Esse meu convidado, ele está completando 80 anos de idade e mais de 4 décadas de carreira, quase 5 décadas. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o rei do folk brasileiro ou do rock rural, o Zé Geraldo. Seja muito bem-vindo, querido. É muitas qualidades para falar numa abertura. Oi, Adriana, um grande prazer estar com você também. E eu estou à disposição de vocês aí. Legal. Obrigado aí pelo rei do folk e do rock. Tá longe, mas muito obrigado. Longe nada. E assim, né, ô Zé, você chegar a essa altura da sua carreira, da sua história, com um álbum novo, contando aí tudo que você passou, que é o que esse álbum, que é o lugar onde eu nasci, o 22º, né, da sua carreira. Exatamente, o 22º, ele foi gerado quase todo assim, né, durante a pandemia, aquele período assim trancado em casa. De repente eu me peguei escrevendo coisas, falando da minha juventude, da minha infância, dos meus primeiros sonhos. Então ele é um disco assim que me remete aos meus primeiros anos de vida, né? Bom, e aí você já começa com aquela música O Menino, a Bola e a Canção, que é a sua história, né? Eu queria que você já falasse um pouco dessa música. Então, Bárbara, eu sempre tive receio eu sempre tive vontade de escrever essa história, mas ao mesmo tempo eu tinha receio de que a abordagem do acidente poderia ficar um pouco piegas, alguma coisa apelativa. Eu tinha um certo receio disso, mas aí um dia eu escrevi essa história e, na realidade, no primeiro momento, eu não tinha ideia de musicar. Eu escrevi por escrever mesmo, naquele momento de reclusão, da pandemia e tal. Aí foi um período que eu ligava todo dia para meus amigos, tanto que esse disco aí é o disco que eu tenho mais parceiros, que no período da pandemia eu vivia ligando para todo mundo. Aí, numa dessas ligações, o meu amigo Toninho Porto falou: pô, você tem escrito alguma coisa e tal? Aí eu contei para ele que eu tinha escrito essa história, e aí ele acabou musicando. E aí ficou uma coisa leve, não ficou uma coisa apelativa. Eu gostei muito do resultado final. É a minha história, né? Sim, e é muito gostoso ouvir. Hoje, quando eu vim aqui para a TV, eu vinha ouvindo ela e essa sua migração, né, de quase um jogador de futebol para música. Aí a gente fica pensando, né, como seria você jogador de futebol. Você pensa nisso às vezes? Aliás, parabéns, viu, pelo seu time estar de volta aí à elite do futebol. Ah, muito obrigado. Nunca pensei que eu fosse seguir a Série B. Acho que eu assisti todos os jogos, quando não pude assistir ao vivo. Eu vi depois do tempo, eu acho que foi um sofrimento danado, mas acho que foi uma lição que eu espero que tenha servido né, para que nunca mais aconteça isso. Então, mas aí me conta dessa história aí. Você consegue refletir sobre o Zé, jogador de futebol? Olha, quando eu me acidentei, por volta dos meus 21 para 22 anos, eu nunca mais. Foi aí quando nasceu a música, quando chegou a música, e eu perdi completamente a ilusão assim de jogar futebol, né? Mas quando eu fiz 40 anos, foi um grande momento assim da minha história, porque eu tinha algumas dificuldades, fumava muito, bebia muito, eu era um cara mal resolvido assim dentro da minha carreira. Eu tinha um certo sucesso, mas
era o cara mal resolvido. E aí, quando deu assim a crise dos 40, que eu tive força e parei, fiquei 8 anos sem beber e parei Uhum. completamente com cigarro, eu, eu passei a me dedicar à música. Eu não tinha muita esperança, assim. Eu sempre gostei de futebol, eu gosto de assistir qualquer jogo, eu assisto, mas eu nunca pensei assim que eu pudesse voltar. Quando eu fiz 40 anos, que eu parei de fumar, fiquei um tempo sem beber, eu voltei a bater uma bolinha no prédio onde eu morava, aí meus amigos me levaram para jogar, e eu acabei jogando numa seleção brasileira de master, com ex-profissionais, né? Uma verdadeira seleção brasileira. Então, de alguma maneira, isso me realizou, né? Realizou esse desejo meu de jogar. Uhum. E depois chegou uma hora também que a música ganhou um corpo dentro da história que tomou conta, né? Passou a ser protagonista. A música passou a fazer parte de um sonho tão forte quanto foi o futebol, né? Uhum. E foi realmente uma graça ter acontecido isso, porque aconteceu a partir de um acidente, mas eu acabei me encontrando na música, porque eu sempre gostei de música, mas o meu temperamento, a minha insegurança, a minha timidez, assim, me levava a não ter muita. Nunca pensei em ser um artista profissional. As coisas foram acontecendo naturalmente depois que a música chegou em mim, assim, como músico, como compositor. A partir daí eu já comecei a sonhar outros sonhos e o futebol passou a ser um sonho também, mas eu acabei de alguma maneira realizando esse sonho jogando nessa seleção de massa com esses profissionais. Fez muito bem para mim. Acabou me ajudando até no campo musical também. E aí deu para fazer tudo, né? Assim, deu para se realizar É, em várias frentes. eu acabei me realizando também, porque essa seleção era uma representatividade boa, ex-profissionais de futebol, ídolos com quem pessoas que eu fui muitas vezes ao estádio aplaudir, de repente eu estava jogando com eles, isso para mim Muito acabou bom. satisfazendo assim o meu desejo de ser jogador, né? Mas a música ganhou corpo e eu acho que essa canção aí, O Menino a Bola, eu acho que ele retrata bem a minha história. É muito legal. E ouvindo esse álbum, a gente vai fazendo uma viagem. É curioso porque, assim, né? Você não só se dedicou à música, como você também levou a música adiante. Que você tem a No, né? Que também seguiu a carreira de cantora e compositora. E tem uma música, O Velho Caminhão, com ela nesse álbum, não é isso? Isso que é Folk na Kombi, ela faz parte do Folk na Kombi, dentro da carreira solo. E aí um Uhum. dia eu fui assistir um show deles e saí hipnotizado com aquele som do Folk na Kombi. Falei, vou fazer uma música para cantar com eles no próximo disco. E aí é muito bom cantar com a minha filha. Isso aí é um oxigênio novo e ela é uma pessoa muito talentosa também. Teve coragem de trancar a USP, assim como eu tranquei minha carreira profissional de executivo, até então bem sucedido. Ela também teve coragem para trancar a USP depois de dificuldade para entrar, para seguir a carreira dela. Eu dou todo o apoio, sempre dei e vou dar sempre. Ela é muito talentosa, muito disciplinada, muito mais disciplinada que eu. Eu preciso trazer a Noa aqui também, ainda não trouxe. Assim que tiver uma chance, ela vem aqui para o Mistura Cultural para contar essa história. Legal, vou falar para ela. Ô Zé, quando a gente traz artistas, né, como você aqui na TV Cultura, a gente dá uma vasculhadinha lá nos arquivos para relembrar algumas passagens. A gente selecionou alguns vídeos que eu queria que você assistisse, porque a gente muito mais do que divulgar o trabalho de um artista como você, a gente tem a obrigação de prestar uma homenagem em agradecimento a tudo que você nos deu nesses 45 anos de carreira. Então a gente vai soltar o primeiro vídeo. Eu queria que você assistisse para ver se lembra de alguma coisa. Enfim, para comentar, o Sage vai colocar esse primeiro vídeo. Você sabe que tem um mineiro, Sim. uma pessoa maravilhosa que está fazendo um trabalho muito sério Sim. por todo o Brasil, que é um mineirão chamado Zé Geraldo! Maravilha, Zé Geraldo! Tá vendo aquele edifício, moço?
ajudei a levantar. E vamos chamar um mineiro, vocês vão adorar. É o Zé Geraldo. A minha música tem um lado assim do interior muito forte, que eu fui criado no interior de Minas Gerais. E de vez em quando vem assim um programa como o seu, um programa de tradição que a gente tem que preservar. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Eu sou da Zona da Mata de Minas Gerais, sou lá de Rodeiro e percorro esse país todo aí. E quero mandar um grande abraço para todo esse Brasilzão. O Zé, quando ele vai montar os discos dele, assim, ele escolhe umas 30 músicas e leva para Rodeiro, junto os amigos dele, os amigos que fazem a seleção definitiva do disco, né? Sabe o que eles fizeram lá? Fizeram uma estátua para o Zé, na entrada da cidade. Então tem um Zé de 2 metros. Na entrada da cidade, assim, eu tô lá cabeludo, com boné para trás, assim, com chapéu. Sou eu, feliz, porque é o reconhecimento dos meus amigos. O meu coração se agita pros meados de janeiro. Festa de São Sebastião, procissão dos cavaleiros. Nossa, um pouco, bastante da história aí, hein? Deu para ver a querida Inesita, meu amigo querido Renato Teixeira. O amigo e o Almir, o Renato e o Almir são os 2 amigos mais antigos que eu tenho na música brasileira. Graças a Deus, são 2 amigos muito queridos. Olha, aí deu para ver no início, né, o programa do Oswaldinho, e foi também logo no início do meu lançamento. É legal a gente relembrar, né? Isso aí faz parte da minha história, né? Cidadão, Senhorita, e clipes assim, vídeos assim com o Renato, com a Inesita, esses amigos todos. Dá uma saudade boa na gente. Cidadão, Senhorita, Milho aos Pombos, são músicas que todo mundo canta até hoje. Você deve ter cantado sei lá quantas vezes, já ouviu essas músicas em várias vozes, né? Como é, Zé, ver que você construiu isso e que continua, né, presente na vida das pessoas? Fora que daqui a pouco nós vamos falar lá da estátua de Rodeiro, mas conta aí primeiro. Olha, eu graças a Deus, eu tive quase parando assim pelo meio dos anos 80, né? Eu ficava longe da grande mídia, achava que minha música era inferior, eu tinha um certo problema de autoestima, muito pelo meio dos anos 80, mas aí quando eu descobri o quanto eu era querido, isso mudou muito a minha vida, assim, mudou a minha autoestima. Todos os lugares que eu vou, tem muita gente cantando meus versos, pessoas de todas as gerações. Isso aí foi um alimento e foi uma virada de chave na minha história, quando eu percebi isso pelo meio dos anos 80. E eu agradeço sempre porque minha carreira foi construída um pouco na estrada, um pouco longe dos grandes holofotes, não porque eu quis. As circunstâncias me levaram a isso, né? O sistema mudou muito, o sistema musical mudou muito. Antigamente você ia para as rádios fazer divulgação da sua música. Aí isso mudou muito e eu, por ser uma pessoa, nunca tive assim, muita atração da mídia, nada atrativo assim, que pudesse me levar assim, para a grande mídia. E isso me prejudicou um pouco, mas aí quando eu percebi que apesar de estar longe dos grandes bochichos, eu tinha esse público, não sei como é que foi que esse público foi se formando, e graças a Deus, hoje quase todos os lugares que eu vou, tem muita gente me cercando, quase sempre ingressos esgotados. Isso aí é um alimento forte para a alma, para o coração. Então, a partir desse momento, assim, quando eu percebi que eu tinha esse carinho desse público, a minha vida mudou completamente. Eu passei a me vestir melhor, passei a me gostar melhor, passei a tratar melhor as pessoas ao meu redor. Isso foi uma virada de chave muito importante na minha história. Praticamente salvei a minha vida aí, né? Pelo meio dos anos 80, quando eu percebi que eu tinha esse público e que a metade desse público era de admiradores do Raul, eu falei, obrigado, Senhor, estou salvo, graças a Deus. Então, isso me deu força para seguir. As mágoas
ficaram para trás, graças a Deus. Eu conquistei um espaço, mesmo escondido um pouco dos holofotes, eu acabei conquistando esse espaço aí. Eu agradeço muito e espero ser merecedor de tudo isso. Querido, me conta aí dessa estátua lá em Rodeiro, como foi receber esse presente? Em 2001, exatamente, são 23 anos que tem essa estátua. Não, meus amigos lá de Rodeiro começaram a falar de gozação. Você vai ganhar uma estátua, mas eu achava que era uma brincadeira e nunca levei a sério e tudo. Aí quando foi uma vez, eu fui fazer um show lá e o pessoal ficou me segurando lá, num determinado ponto, eles estavam montando a estátua lá, quando eu cheguei na cidade para fazer o show. Que legal. No primeiro momento assim, eu fiquei achei um pouco estranho, mas depois eu me acostumei, o carinho das pessoas comigo lá na minha cidade, representado por essa estátua aí, as pessoas da região, enfim, você ser homenageado em vida. Muito bom. Acho que está aí o grande prazer, né? De você receber essa homenagem, se você ter uma estátua na entrada da cidade. Mas eu achei um pouco esquisito no início. Mas depois eu acostumei. Aceitou. Agora, graças a Deus. Eu vou lá, curto com meus amigos, tiro foto. Mas no início eu achei um pouco esquisito, mas agora está tudo bem. E ela é bonita, bem feita. O artista é um artista lá da região. Ele foi muito interessante, assim. Ele foi feliz porque ele pegou uma foto minha e reproduziu com bastante fidelidade, né? Muito legal. Voltando a falar do álbum, uma outra música, você falou agora de Raul Seixas, né? Uma outra música que tem nesse álbum é o Maluco, o Rei e o Poeta, em referência ao Raul, ao Roberto e ao Dylan, não é isso? Sim. Olha, até umas pessoas estranham quando eu incluo o Roberto Carlos na lista, assim. O Roberto não me influenciou musicalmente. Claro que eu aprendi muitas coisas com ele, principalmente o lado sentimental, como o sentimento para cantar. Isso aí eu aprendi com ele, né? Agora, o Raul, não preciso dizer, todo mundo da minha geração, de alguma maneira, teve algum envolvimento assim, com alguma canção do Raul. E o Dylan foi o meu mentor. Quando eu escutei Bob Dylan ainda novo, eu falei, é isso que eu quero, esse é o tipo de música que eu quero fazer, é esse aí. É uma música simples, que também é o tipo de música que eu trouxe do interior. E eu vi que tinha muita semelhança com a música que ele fazia, a estrutura da música, a simplicidade harmônica. Isso tudo contribuiu para essa identificação que eu tive com Bob Dylan desde o princípio, né? Então, eu sempre falava isso nas entrevistas do Raul, do Roberto, do Dylan, e eu acabei um dia fazendo a música, né? Escrevendo o que eu já andava falando com as pessoas e tudo. O Roberto ele parava às tardes de domingo no país, quando ele tinha Jovem Guarda, e eu não tive como passar em branco, passar ileso, né? De alguma maneira eu aprendi algumas coisas com ele também, principalmente esse lado do sentimento, cantar com sentimento, que ele é um grande mestre disso aí. E o Raul e o Dylan dispensam comentários, né? Acho que estão bem refletidos na minha música. A gente vai soltar um outro vídeo, que você disse que fala isso há muito tempo, você vai dar uma olhadinha aí no vídeo que a gente vai soltar. O Sérgio vai colocar o segundo. Sempre falo que a minha música tem um pé no mato, outro no rock and roll. Eu acho que depois de tantos anos eu cheguei à conclusão que esse pé no mato, ele é mais pro lado assim do Tião Carreiro. Eu queria ser mesmo, era Tião Carreiro ou Bob Dylan, um dos dois, e deu Zé Geraldo, uma mistura dos dois, com certeza. Num bar de Ribeirão Preto, meus olhos viram essa passagem quando o champanhe nas altas rodas da granfinagem. Passou pela minha vida e me influenciou bastante, Roberto Carlos. A primeira canção que eu cantei no rádio foi do Roberto. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Com o Raul eu aprendi o mais importante de tudo, foi que o sonho é possível. Poesia e os sonhos são fundamentais na vida de todos nós. A música chama Ditadores, ou como diria Raulzito. Quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo meu cachorro. Quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo meu cachorro.
confinem os cabeças pensantes em campos gelados. A corrupção é cria do homem, está por todo lado. Então, essa é uma canção antiga, né? Quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo o meu cachorro. Foi uma homenagem, a primeira homenagem que eu fiz ao Raul. Como diria Raulzito, lá pelos anos 80. Então, é paixão antiga mesmo. Tá muito vendo? legal. Muito bom, né? Escuta, voltando um pouco do álbum, a capa, falando das homenagens, né, das suas origens, a capa do álbum é muito bonita também. É de uma fazenda lá em Rodeiro, é onde você nasceu, Zé? Exatamente, essa fazenda era da minha família. Eu não nasci dentro, eu nasci na roça, de parto normal, parteira, né? Eu não nasci nesse casarão, mas esse casarão representa a propriedade onde eu nasci, né? Uhum. E foi a fazenda da minha família, foi durante muitos anos, foi da minha família, dos antepassados, veio passando de um para o outro e tudo. Então, eu fui o atual proprietário, que hoje é meu amigo, Aurinho Barbosa, ele construiu, ele manteve o casarão, e onde era a mangueira do gado, ele construiu um buffet muito bonito, que é hoje uma das principais, hoje é um dos principais pontos de evento lá, de casamento, festa, shows. É muito bonito. O casarão ele não aluga, mas ele fez um buffet para eventos muito bonito. E assim que passou a pandemia, ele me levou para inaugurar esse buffet. E eu fiquei um mês assim antes do evento, eu fiquei muito tocado, porque era a primeira vez que ia acontecer isso, eu ia cantar dentro, porque eu falo que eu nasci em Rodeiro, mas na realidade eu nasci na roça. E seria a primeira vez que eu ia cantar no lugar exato onde eu nasci, né? Exatamente onde eu nasci. E então foi uma emoção, me tomou assim, fiquei muito emocionado durante algum tempo antes do evento, eu acabei fazendo a música, o lugar onde eu nasci, que eu achei que esse evento merecia uma canção especial e acabou virando o título do disco, né? Acabou me envolvendo também e acabou virando o título do disco. É muito significativo para mim. Muito bom. Escuta, e você nasceu lá, aí você passou a infância em Governador Valadares, é isso? Como é que foi a história? Bom, os meus pais, os familiares dos meus pais, avós, irmãos, ficaram nessa fazenda. E o meu pai e o irmão dele foram para Governador Valadares. Compraram uma propriedade lá e nós fomos para lá. Eu tinha 7 anos. Aí eu fiquei dos 7 até os 18, eu fiquei em Governador Valadares. E fazia pequenos trabalhos. Lá em casa todo mundo começou a trabalhar cedo, porque meu pai, hoje as fazendas têm tratores, tem toda uma tecnologia que naquela época não tinha, era tudo na mão. E foi um período assim muito difícil. E a gente, então, lá em casa, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Eu entrei numa construtora, ainda garoto, e essa construtora me trouxe para São Paulo, com 18 para 19 anos, para eu estudar e trabalhar aqui. E nesse período, os meus pais voltaram para Rodeiro, voltaram para essa fazenda. Foi no período que eu vim para São Paulo. Aí eu passei a frequentar de novo lá. Passei aí lá, aí vim para São Paulo estudar, trabalhar. Fiquei 2 anos estudando, depois fui trabalhar em Tatuí, na construção da rodovia Castelo Branco. Foi quando eu pedi demissão e fui passear em Minas e na volta aconteceu um acidente que mudou completamente a minha vida, né? Passei de peão de trecho da construção civil para um aspirante a cantor na música brasileira. Muito bom. Não, foi uma mudança inesperada, mas graças a Deus aconteceu e veio coroar assim, um lado meu que nem eu sabia que existia, né? Que é o lado da poesia, o lado da música. Estava adormecido, eu não sabia que eu tinha esse lado poético. E acabou essa descoberta da música me levando a esse descobrimento poético, né? Foi muito bom. E essa história, assim, nessa época, você se apresentava em bandas de baile, em festival, porque era uma época que tinha muitos os festivais, né, Zé? Você participou bastante, não?
com suas músicas? Aconteceu o seguinte, logo que eu aprendi os primeiros acordes, eu comecei a compor, eu vim para Santos para fazer fisioterapia, que eu tinha sofrido um acidente, meu primo Zé Ferreira me trouxe para Santos para fazer fisioterapia na praia, então, e aí eu comecei a me envolver com músicas, com bandas, lá em Santos tinha a banda Blow Up, comecei a cantar com eles, aí por influências de pessoas ao meu redor, eu gravei meus primeiros discos ainda com o apelido que eu tinha, que era ZG, mas eu era um compositor primário, e nesse período eu morei com um grupo vocal do Rio chamado Snakes, que era composto pelo Edson Trindade, o Altair e o Fernando. E eles me falaram, ó, tem um amigo nosso do Rio que está vindo dos Estados Unidos e vai passar uma temporada com a gente aí. Aí veio o Tim Maia. Foi nesse período aí morei com o Tim, antes dele fazer sucesso, antes dele fazer... E o Tim, de alguma maneira, viu algum talento em mim, mas aí ele me aconselhou a ir cantar nos bailes, porque era uma escola, né, os bailes. E eu escutei o Tim e fui cantar 9 anos em bailes. Aí voltei a estudar, fiz faculdade, voltei a trabalhar. Voltei para a construtora que eu trabalhava, aí trabalhei na construção do Minhocão, como chefe de pessoal. E no fim de semana eu ia tocar nos bailes. E nesse período de baile a minha música formatou. Juntou aquela música simples que eu trouxe do interior, da roça, com rock and roll, com blues. Eu vi que era tudo uma salada só, tudo tinha uma harmonia simples. O rock and roll e o blues tinham uma harmonia tão simples quanto aquelas músicas que eu escutava lá na roça, né? As músicas, os caipiras, os sertanejos antigos, que chamavam de caipira, né? E aí, nesses 9 anos de baile, a minha música se formatou. E eu comecei a participar de festivais, meus amigos. Eu era executivo até sexta-feira e no fim de semana eu participava de festivais. E num desses festivais que eu venci, tinha um produtor da CBS, Romeu Giosa, e ele me levou para a CBS, me produziu. E aí eu criei coragem de pedir demissão da empresa que eu trabalhava e fui encarar a carreira musical. Meu pai veio de Minas Gerais, quase me bateu. Porque você é doido, você está largando uma coisa estável para ir numa aventura, você não sabe o que vai acontecer, mas graças a Deus, depois ele se orgulhou. Que bom! E a gente também se orgulha muito. Tem mais um vídeo aqui que a gente vai te mostrar de algumas passagens para você dar uma olhada. O dia chega, eu me mexo, eu vou cair no trecho e roda enquanto der. Nosso destino aponta pra onde Deus quer. O que você vem contestando com a tua música nesse novo disco? Eu venho falando as coisas que estão sendo faladas na rua, né? Muita dor no pio da Jó. Bem te vi o primeiro. Mas basicamente eu sou um compositor meio solitário, né? Eu componho basicamente para mim mesmo. Sempre usei assim o fato de compor para contar um pouco da minha história, um pouco das minhas coisas. Quanto sapo eu engoli, quanto mico eu paguei. O que eu tinha de perder eu já perdi, o que eu tinha de chorar eu já chorei. Ô Zé, você que é mineiro aí, diz uma coisa de Minas cantando aí, vai pra nós. Um rio que segue sempre adiante. Eu sigo seu cheiro pelos campos, feito gado, seguindo o berrante. Fiz alguns programas do Boldrin. O Boldrin foi um grande amigo, né? Fiz alguns programas com ele. Que bom que tem esses registros para a gente lembrar. Foi um período da minha história, né? Muito legal. Eu fico imaginando você e o Boldrin, porque 2 bons contadores de histórias, de causos. Então, quando a gente se encontrava, tem até uns vídeos aí que estão na internet muito interessantes. O Boldrin foi um grande amigo que eu tive, um grande incentivador. Ele só achava ruim no início da nossa amizade, ele só achava que a minha música tinha muita guitarra. Mas depois ele acostumou, ele viu que eu tinha um pé no mato muito forte. Depois ele acostumou, mas no início ele achava que a minha música tinha muita guitarra, mas foi um grande amigo. Outro dia eu encontrei com a viúva dele, com a esposa dele. Com a Patrícia, né? A gente ficou lembrando uma opção de coisa.
Rodrigo foi um grande amigo. Muito bom. Escuta, você diz aí que você era um compositor solitário. Você continua ou mais ou menos? Porque nesse álbum tem também o Ela Falou Malandro, que é uma composição sua com o Zé Cabaleiro, não é? O que eu sempre digo é o seguinte, quando eu fui lançado, a minha música não era MPB tradicional, não era samba, não era folk, não era rock. E eu fiquei um pouco solitário dentro da música brasileira. Isso me trouxe uma certa insegurança no início, pela simplicidade das minhas canções. Eu achava que a minha música era inferior. Tive alguns problemas assim. Eu caminhei um pouco só dentro da música brasileira por algum tempo, até encontrar a turma, né? Depois veio o Zé Rodrigues, começou a falar que eu fazia rock rural. O Renato começou a falar que eu fazia folk, o Almito. Então eu falei, eu nem sabia eu nunca liguei assim eu sempre fiz a minha música sem me preocupar se era isso, se era aquilo, que estilo que era. Depois eu fui ver que realmente os artistas que me influenciaram eram artistas nessa linha folk, rock, né, blues, que tem muito a ver assim, por meu modo de entender, tem muito a ver, assim, a estrutura dela tem muito a ver com aquela música caipira lá do interior. São músicas feitas com 3, 4 acordes naturais, não tem, assim, dissonantes, como dentro da maioria das músicas brasileiras, não tem, assim, uma filigrana, um preciosismo que... É uma música mais da roça mesmo, que misturou com rock and roll, com blues, e isso acabou virando a minha marca. Mas no início eu sentia um pouco... até você ter autoafirmação, falar, o que eu faço é isso, e tem uma opção de gente que gosta, mas até você chegar a isso, você sofre muito com insegurança, com incerteza, e por isso que eu andei um pouco só dentro da música brasileira, mas depois, graças a Deus, hoje tem muita gente fazendo o tipo de música que eu faço, tem uma garotada aí que me acompanha e me tem como padrinho, isso me fortalece também. E a turma, até a minha filha tem uma frase que ela falou há muitos anos. A Nô falava, pai, gozado que a sua turma é a nossa turma. Acabei me enturmando com a moçada mais jovem, porque a música, ela é a linguagem da música. A música não tem idade, né? Você pode ter problemas físicos que a idade te impõe, mas a música não tem idade. Eu acho que a poesia, principalmente, eu acabei me dando bem. Eu estou sempre rodeado de jovens. Isso aí fez um bem, acabou fazendo um bem muito grande para mim. Eu, graças a Deus, estou sempre rodeado de pessoas de todas as gerações, pessoal da minha geração e outra galera mais nova. Mas é muito bom se sentir assim, ter esse trânsito que eu tenho hoje, que eu achava no passado que eu não tinha, e graças a Deus eu tenho hoje. Ter esse público que me acompanha, isso aí me dá uma força muito grande para poder seguir com confiança, né? Muito bom, a gente vai continuar te acompanhando. E você acompanha a música atual, assim, tem alguns nomes da música atual que você gosta, que você ouve e acha interessante? Olha, claro, da minha geração tem os masters, né? Tem o Almir, tem o Renato, que são... Mas, assim, das gerações que vieram depois, o Chico César e o Baleiro são os dois. Não é porque são meus amigos, não, eu estou puxando a sardinha, não. É que eu acho eles dois muito interessantes, assim, eles são inquietos, eles estão sempre buscando coisas novas, com muita gente ao redor. Eu gosto muito do Baleiro e do Chico César, eu acho que os dois hoje são os meus artistas preferidos, assim, fora da minha geração. E claro, tem a moçada aí do folk, que está me acompanhando aí, a turma da No, a moçada que está aí também correndo junto, né? Mas, assim, dos artistas assim, mais consagrados, os que eu curto mais de estar perto é o Chico César e o Baleiro. Muito bem acompanhado, aliás. Os dois são geniais. O Baleiro aconteceu uma coisa gozada. Quando eu fui para Vila Madalena, que eu mudei para lá, pelos anos 90, a Madalena estava assim, o auge da efervescência cultural. E minha filha não falava assim, pai, você tem que conhecer um amigo meu, Zé Cabaleiro. E aí ela sempre falava, e um dia ela falou, o Baleiro vai fazer uma comida maranhense lá,
e falou para eu te levar. E aí eu cheguei lá, ele estava na beira do fogão, ele já logo falou, e aí, malandro, você não tem uns versos para a gente virar parceiro? Eu tinha. Eu estava escrevendo um verso falando de um romance pelas ruas da Vila Madalena, e o Baleiro terminou e acabou sendo a nossa primeira parceria que eu gravei e tive sucesso com ela, que na Barra do Seu Vestido foi uma música que tocou muito, até hoje toco nos shows. E depois nós fizemos outra, Ela Falou Malandro, ele gravou há uns anos atrás e agora eu regravei. Ele gravou a balada dele e eu gravei na minha, né? Mas fiquei muito feliz porque eu tenho poucos parceiros, mas são muito queridos. Muito bom. A gente está chegando aqui no final, mas eu queria que você me falasse 3 músicas que representam a sua carreira, essa carreira de tão longa. 3 ou 5? Olha, eu acho que eu não posso deixar de falar primeiro de Cidadão, que foi a música que me lançou. Eu conheci Cidadão em 1978, eu estava fazendo contato com gravadoras e participava de festivais. Eu fui participar do festival de Ilha Solteira e eu venci o festival com a música Promessas de um Idiota, às 6 da manhã. E o cara que tirou o segundo lugar, o baiano Lúcio Barbosa, nós ficamos amigos e ficamos mostrando música um para o outro lá em Ilha Solteira, de madrugada, rodeado de jovens lá. E lá pelas tantas ele me mostrou Cidadão. Foi um choque para mim, assim, né? Eu tinha opção de música, eu podia gravar 2 discos só de música minha. Mas foi um choque tão grande, um impacto tão grande, que eu tinha certeza que, da mesma maneira que essa música me emocionou, ela ia ter uma performance e emocionar outras pessoas, né? Não posso deixar de falar, Cidadão, como diria Dylan, eu acho uma música interessante na minha trajetória. Senhorita é uma música muito simples, mas que já tem mais de 40 regravações. Qualquer lugar do país que eu for, que eu abrir a boca, é impressionante, assim. E artistas expressivos, principalmente do lado do sertanejo, Gustavo Lima, Safadão, Vicente Neri, Parada Dura, esse povo todo gravou Senhorita. E Milho aos Pombos é uma música significativa também para mim. E agora as músicas novas, que eu espero que tenham também uma história como essas, que foram marcantes na minha história, né? Mas essas aí, principalmente, Galho Seco. Galho Seco é uma música também que veio correndo por fora e hoje é uma das preferidas do público, né? Então tem algumas aí que, graças a Deus, onde eu cantar, todo mundo canta. Muito bom. Meu querido, muitíssimo obrigada por essa conversa. Sempre que tiver novidades, a gente está aqui para te receber com muito carinho. E obrigada por ter, estado com a gente hoje, viu? Foi um prazer conversar com você. Legal, muito obrigado. Um grande abraço para todos aí. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu. Obrigada, Zé. Querida, até a muito próxima, obrigado. Viu? Obrigada a você. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.